8h18, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Vamos ao nosso último segmento de hoje. Eu queria que o Arnaldo testasse aí o microfone para mim. Arnaldo, tá tudo bem? Não. Então vamos para o outro. Deu pane realmente, o microfone. Então vamos, agora você me ouve? Agora tranquilo. Então tá certo. Então pode fazer igual o ex-secretário de Educação, né? Ovo sim, né? Que aí fica complicado. Ovo sim, aquela foi ótima. Wagner Victor, figura nos ouve, ovo. Secretário de Educação à época do governo do estado. Mas enfim, vamos continuar com o Marcelo, que a gente está no último bloco e a gente tem vários assuntos para a gente tratar ainda, que a conversa acaba se alongando porque é um assunto de interesse sobre todas essas questões municipais e que refletem no comércio. Mas nós, no último bloco, estávamos falando sobre a questão com a relação do governo do estado, Marcelo, e eu te perguntei sobre a questão da carga tributária do estado do Rio de Janeiro. Precisa realmente diminuir? Precisa se rediscutir? Não é só no cenário nacional a carga tributária, mas também a do Rio de Janeiro? Olha, a questão da carga tributária no Brasil, ela tem um tamanho, né, que todos nós conhecemos, todos nós como cidadão. A do estado do Rio de Janeiro, né, ela tem alguns agravantes, porque ela é muito maior do que os estados onde nós... Né, é a maior do Brasil, mas também ela tem um comparativo direto com o Espírito Santo, com Minas Gerais e São Paulo, que são os estados que a gente, né, concorre diretamente dentro do cenário, não só de indústria, mas de comércio e de serviço. Né? Se a gente for resgatar a questão agora aqui, alguma coisa palpável, abre a sua conta de luz, que você vai ver quanto que custa o ICMS da sua conta de luz. Por ali você vê, né, o quanto é oneroso, né, a carga tributária no estado do Rio de Janeiro. A gente tem discutido isso, tem interagido. Né? Toda vez que se fala em reforma tributária e ela está tramitando no Congresso Nacional, sempre paira uma dúvida para o empresariado e para o cidadão se ela não vai aumentar. Né? Então, eu acho que essa é a primeira postura nossa, né, enquanto entidade, é combater para que isso efetivamente, não em vez de ser uma reforma que torne o Brasil mais leve, né, se torne um Brasil mais oneroso. E o estado do Rio de Janeiro, a gente tem discutido isso junto com os nossos pares, né, da indústria, do serviço, né, porque o estado do Rio de Janeiro ela tem uma vocação grande na questão do turismo e, assim, os serviços hoje no estado do Rio de Janeiro eles estão extremamente onerosos em todas as esferas, seja ela estadual, municipal e federal. Então, a gente precisa reverter esse quadro, está na pauta de discussão. Né? O governo do estado tem alertado para a questão da discussão da reforma tributária pelo momento crítico que se passa o estado, mas é importante que tenha uma virada de página. Né? E a gente quer estar inserido nesse processo, porque há uma grande preocupação do empresariado, né? E assim, quando fala do empresariado, a gente tem que falar do cidadão. Sim. De que uma reforma tributária hoje, seja em qualquer esfera, ela, em vez de diminuir, ela vem aumentar a carga tributária do nosso país. Então, a gente está atento, está discutindo. Né? No cenário da capital, se discute isso quase que diariamente, porque se a gente tem hoje uma economia fragilizada no interior, né? No Rio de Janeiro hoje, que tudo é macro, né? Tudo afeta muito mais, né? E diretamente. Nós temos números assim, absurdos de lojas que fecham todos os dias. Nós temos a rede hoteleira passando por um momento de grande dificuldade. Né? E assim, a indústria deixando de se estabelecer no estado do Rio de Janeiro para se estabelecer nos estados circunvizinhos. Então, isso está sendo extremamente discutido e tem que ser discutido com muita serenidade, com muita tranquilidade, mas não perder o foco de que o Estado do Rio precisa ser um Estado competitivo. Marcelo, vamos passar para a questão política agora, falar no Estado do Rio de Janeiro. Você foi candidato a deputado federal no último pleito, foi sua primeira experiência em política partidária, como que você avalia essa... Não, eu já tive a oportunidade... Você já foi candidato antes, né? Eu já tive a oportunidade de exercer o mandato de 2000 a 2004 como vice-prefeito de Italva. São duas experiências muito diferentes. Né? Naquele momento, o Brasil vivia o ápice, né, da economia, com recurso, os municípios recebendo. Então, foi uma experiência de 4 anos,
né, numa cidade que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho uma raiz nela, que é Italva, que me trouxe uma experiência fantástica de vida e de realidade, mas, em se comparando à experiência que eu tive ano passado na candidatura de deputado, ela se torna ínfima. Eu digo o seguinte, eu saí das eleições extremamente feliz, satisfeito, porque eu pude viver uma realidade, né, que a gente sabe que ela existe através dos meios de comunicação, TV, rádio, jornal, mas que não é palpável àquelas pessoas que não vivem. Então, eu digo o seguinte, eu tenho duas coisas que marcam muito a minha vida, né? Primeiro, o nascimento dos filhos, né? A pessoa que passa por isso e que não mexe na estrutura de sua vida é muito insensível. Então, minha vida é uma antes dos meus filhos e a minha vida é outra depois da campanha que eu tive a oportunidade de correr o estado do Rio de Janeiro, mas mais do que eu correr o estado do Rio de Janeiro, de conhecer as particularidades e a peculiaridade do nosso município de Campos do Goytacazes. Então, ali, para mim, foi um momento ímpar. Acabou a eleição no domingo, segunda-feira eu já estava trabalhando. Por quê? Porque eu entendi que aquela oportunidade que eu tive de enxergar o que eu enxerguei me enriqueceu demais. Então, o resultado, 10 mil votos, não ganhar as eleições, foi secundário para mim. Agora, na questão partidária, você era um nome forte no PSD, do PSD do Índio da Costa, né, que a gente tem que separar que são dois PSDs, né, era o PSD do Índio e hoje é o PSD do Hugo. Né, você tem uma mudança na questão estadual. Você era muito forte no PSD, de repente o deputado federal Vladimir Garotti migra ao PSD e você sai para o PSC. Como que foi essa conjuntura política? Como que deu esse arrumamento partidário? Na realidade, eu sempre tive uma relação muito boa com o Índio, é fato. Eu fui para o PSD pelas mãos do Índio, mas criei uma relação boa com todo o ambiente que existia dentro do PSD, com o Hugo Leal. Até hoje eu tenho uma relação muito boa. Quer dizer, eu não adentrei para as particularidades, né, da disputa interna, me preservei e acho que não cabia a minha pessoa naquele momento e com o resultado das eleições me envolver diretamente. Veio o deputado Vladimir para o partido e eu entendi que se eu queria um cenário, né, para as eleições de 2020, eu tinha que criar meu próprio caminho, né? O meu grupo entendeu também assim e eu acho que assim, não me ressinto, muito pelo contrário. Eu acho que abriu, né, eu saio do PSD sem trauma, sem dificuldade, uma relação com o deputado Vladimir, que foi até extremamente elegante comigo, quando veio para o partido, me procurou, eu agradeci, mas disse a ele que, né, os caminhos, né, são paralelos, mas que eu preciso construir, né, e quero criar a minha identidade, como assim eu fiz na minha vida até hoje. A época eu conversei com o Índio, a época da chegada do Vladimir, e o Índio foi muito claro ao falar que não tinha como caminhar com alguém da família Garotti no partido. Isso também é um fator preponderante para você, ou é a questão da perspectiva para 2020? Não, olha só, eu, graças a Deus, acho que política ela tem que ser feita com diálogo, com conversa. Não tem dificuldade de conversar com ninguém. Foi assim na nossa trajetória, né, da campanha de 2000, conversei com todos os candidatos a deputado federal do nosso município, todos, sentei para tomar um café, para interagir. E a gente que vem da iniciativa privada, né, eu que venho do comércio, eu entendo que o diálogo é preponderante. Então, esse cenário para 2020 é motivador, né? E assim, como eu sempre tive a independência, como o nosso grupo, né, é um grupo, né, que sempre buscou, né, poder estar interagindo, nós entendemos que era um caminho da gente procurar um caminho, né, que a gente pudesse ter vez e voz, construir esse projeto. Construir o projeto como? Conversando com as pessoas, interagindo, né, entendendo o que a população pensa. E aí é nesse contexto que eu fui muito bem recebido, né, no cenário estadual, no cenário nacional. Tive o prazer, a satisfação de receber o presidente do PSC em Campos, um presidente que nos deu, né, autonomia para discutir 2020 e caminhar na maneira que a gente entendesse como for melhor,
né, para a cidade, com responsabilidade. Então, esse é um cenário de construção e que nós estamos construindo. Agora, o entendimento, você disse que o pastor Everaldo, quando teve que te deu essa liberdade para construir esse entendimento. Verbalizou isso. Verbalizou, sim, na posse, inclusive com outros políticos presentes. E hoje, qual é essa perspectiva? A perspectiva é de que o PSC tenha candidato a prefeito em 2020 e que esse nome seja o seu? Olha só, o PSC tem uma perspectiva de construir um projeto, né, e ter candidatura em 2020. Não necessariamente precisa ser o meu nome, até mesmo porque eu venho de uma escola, Arnaldo, que os nomes não podem ser maiores do que o projeto, né? Então, a gente quer... O Vladimir falou essa mesma frase aqui na entrevista dele. Que bom que tenham mais pessoas, porque assim, a escolha de nomes, ela personaliza muito e ela tira o processo de discussão, né? A gente já teve experiências no passado e que não foram felizes, porque a gente deixou a discussão, né, importante, a discussão da saúde, a discussão da mobilidade social, a discussão da geração de emprego, né, para se discutir nomes. Então, eu acho que o PSC quer construir uma cultura de discussão de projeto, né? Eu acho que isso é fundamental. Aí a gente está num período pré, né, em que realmente as pessoas começam a se preservar, e é importante isso, mas que a gente não pode perder o teor da nossa história. Eu acho que eu tenho uma história de vida, né, dentro do meu setor, que me dá essa condição de dizer, olha, eu posso ser candidato, mas posso também não ser. Não preciso ter esse protagonismo, né, e nem colocaria os meus anseios pessoais acima do coletivo. Então, eu acho que dentro do PSC eu encontrei esse ambiente, né? Agradeço até a interlocução e a importância do deputado Bruno Dauari, foi fundamental nesse processo, né? E acho que a gente tem um caminho longo pela frente. O caminho do PSC é discutir uma campus melhor, né? Trazer Campos para o seu protagonismo. O tamanho de Campos é muito maior do que a gente imagina. Campos hoje irradia para uma população que pode chegar a 1 milhão de habitantes. Se Campos vai bem, né, todas as cidades circunvizinhas vão bem. Se Campos vive um momento ruim, todas as cidades vivem um momento ruim. Então esse é o grande projeto nosso. E com relação ao deputado Bruno Dauari, Marcelo, ele mesmo já declarou, salvo engano, na própria matéria da Folha, um apoio à pré-candidatura do deputado Vladimir, que não admite ser pré-candidato. Tem esse contrassenso que o Vladimir não admite ainda que é pré-candidato do Grupo Garotista, mas o Bruno, uma lealdade ao Vladimir. Como que fica esse jogo? PSC e PSD vão caminhar juntos? Presta atenção. Além dele ter declarado isso, né, aos meios de comunicação, ele fez a declaração para mim. Então isso foi amplamente discutido, né, a nível estadual, a nível nacional, para que a gente não se sinta lá na frente enganado, né? Mas também quero ressaltar, com a autonomia, né, que o presidente do partido, o pastor Everaldo, nos deu, de seguir o caminho que a gente entendesse que fosse melhor para Campos. Inclusive, ele ressaltou que se eu quisesse ser candidato, eu teria vaga. Sim, e eu disse a ele, olha, o que eu quero é construir um PSC forte, com protagonismo de um partido que tem um governador do estado, né, e que quer discutir, né, amplamente a questão de Campos. Acho que a gente chega em 2020 fortalecido, não só com nomes, mas com projeto. Então, essa é a nossa caminhada. A questão do Bruno foi discutido sem nenhum constrangimento. Entendo perfeitamente a posição dele, né, e respeito, mas o PSC de Campos quer ter e vai ter autonomia para a escolha, né, na eleição de 2020. E com relação, você assumiu também a presidência do partido, do diretório regional do partido que tem 2 vereadores. Um vereador Genásio, que foi presidente da legenda recentemente. A outra vereadora, a vereadora Rosilane do Renê, que assumiu recentemente, depois de um recálculo aí com a invalidação dos votos do Marco Bacelar.
Como que é a sua relação com esses dois parlamentares? São parlamentares que continuam no partido? Só um preâmbulo. Eu fui recebido de braços abertos pelo PSC de Campos. Né? O presidente a quem eu estou sucedendo e que está comigo como vice-presidente, pastor Marcos Elias, foi de uma elegância comigo, assim, difícil de se encontrar na política. Muito comum da iniciativa privada, mas, né, foi de uma recepção fantástica. Tem um grupo bacana com ele. Então, eu quero ressaltar isso porque isso foi impactante para mim e marcante para mim. Eu não sei chegar em um lugar para sobrepor, né, a quem já está. Muito pelo contrário, eu quero somar força. E a questão dos vereadores, a gente interagiu, né, com a vereadora Rosilane de René, que está assumindo, né, a liderança do partido na Câmara. É questão de formalidades. O Genásio, já tive com ele conversando, né, superficialmente por 2 vezes. Né? A questão dos vereadores, quando nós assumíamos o partido, né, tem uma questão regional, né, no diretório estadual, é com eles, né? A questão, e essa questão aí, ela é de conversa, de diálogo. Eu não vejo problema, não. Mesmo na condição do Genásio hoje, líder do governo, né? A gente tem que saber respeitar isso, mas são cenários que a gente precisa estar discutindo e tem espaço para todos. Agora, numa eleição de 2020, 2 aspectos parece que vão ser determinantes de uma forma que nunca foram. Posicionamento na questão federal, de apoio ou não ao presidente Jair Bolsonaro, e na questão estadual ao governador Witzel. Ser do partido do governador necessariamente é contar com o apoio do governador, porque muita gente já se coloca, e eu posso, meio que acena, não se coloca, se acena que terá o apoio do governador em Campos. Né? Tem muita gente correndo atrás desse apoio. O fato de você ser do PSC já é um diálogo também para que o PSC tenha o apoio direto do governador em Campos? Eu tive com o governador, nós conversamos sobre os nossos projetos, né? Ele se entusiasmou, né? Ele ressaltou a questão, né, da nossa postura, da nossa relação, né, da iniciativa privada. É óbvio que o governador, né, ele tem um ambiente, né, de governança que ele tem que interagir com a Alerj, né? Eu quero acreditar, e já assim, eu acho que o PSC já tem um tamanho, né, para poder pleitear uma condição de candidatura própria, assim, né, nas palavras dele me foi medido, e é questão da gente saber administrar isso. Quer dizer, depende do tamanho que nós vamos chegar, né, em 2020. Mas nós estamos trabalhando para isso, estamos criando, né, capacidade e gordura, né, e projetos para que a gente chegue lá. O que eu posso dizer é o seguinte: o governador demonstrou para mim ser um homem de partido, né? Ele tem um reconhecimento muito grande ao PSC por ter dado ele a condição, né, de ser governador. E assim, é uma história, é um case a ser analisado. Sim. A eleição do Witzel governador, né? Assim, de uma forma de uma análise muito mais rápida, a gente pode dizer que o governador, ele ganhou as eleições por tudo que ele fez durante a campanha, mas ganhou na última semana. Na última semana, de quarta-feira em diante, certamente. Então, quer dizer, é um case a ser estudado por quem gosta de estudar política. Precisa entender como é que isso aconteceu. Na verdade, 3 dias. Né? Não foi de quarta em diante. Foi de quarta-feira, 3, 4 dias. Impressionante. Para o eleitor, foi de quarta. Talvez pode ter sido de segunda pelos bastidores. Isso. Não dá pra gente... É por isso que eu digo você. Eu falo sobre as pesquas, sobre os paralelos de pesquisa. Precisa se estudar isso aí, né? E isso é muito enriquecedor. Nós temos o governador do PSC, nós temos o vice, que é do PSC, foi uma chapa puro sangue. Então, essa relação é muito bacana. E acho que, assim, com toda a questão da governabilidade, né, que o governador precisa, mas o PSC vai falar mais alto nas eleições de 2020. Agora, você falou sobre o case do Witzel. Tem um outro case super interessante do estado vizinho nosso, que é do Romeu Zema,
né, do Partido Novo, candidato eleito a governador também, e com outsider, assim como o Itzel, né? Embora de ramos diferentes, mas os dois foram outsiders na última eleição. Em Campos, se aventou a possibilidade de candidatura do Joilson, citado aqui na sua entrevista como um empresário de sucesso da cidade, do grupo Superbom. Se aventou a candidatura a possibilidade do Joilson Barcelos como um nome do ramo empresarial. Joilson retira essa candidatura, inclusive em entrevista aqui ao Folha no Ar, entrevista, eu estava de férias à época, mas acompanhei a entrevista, ele retira essa candidatura. A necessidade de um nome da classe empresarial na eleição de 2020 é clara para você? E eu volto a insistir, esse nome é o seu como presidente da Federação do CDN? Primeiro, eu acho que o Joilson é um cidadão, né, que ainda tem muito a contribuir para a nossa cidade. Né? Acho que até no ambiente político. É um case de sucesso e, com certeza, assim, ele tem muito a contribuir e eu acalento o sonho, né, de vê-lo ainda numa participação direta em um processo eleitoral. Pode ser para 2020, pode ser para 2022, pode ser para 2024. Sim, eu acho que Campos merece essa oportunidade, né, de Joilson se colocar para a vida pública. Mas respeito as suas considerações, as suas colocações. Acho que ele está diante de um grande desafio, né? E, assim, a minha posição, né, ao PSC, ela independia da posição do Joilson, né? Agora, o meu nome para o pleito de 2020 só se concretiza com um passo atrás de Joilson. Né? Joilson o meu entusiasmo na política, ele passa, né, pela questão da participação do empresariado, né, de uma forma geral, né, da academia. A política, Ronaldo, não dá para você pensar que você não vai interagir. E Campos tem, né, pessoas capacitadas, Campos tem pessoas do contexto técnico muito forte, né, do notório saber, e volto a reiterar, da academia. Campos é um polo fantástico. É inadmissível você não juntar essas pessoas, não trazer essas pessoas dentro de um ambiente de discussão, para criar ambiente propício ao desenvolvimento, às soluções. Então, acho que sim, acho não, tenho certeza. A minha participação efetiva, ela se dá uma vez que o Joilson, né, declina da possibilidade. E com relação, volto a reiterar, o PSC não quer discutir nomes agora. O PSC quer discutir nomes lá na frente. É prematuro se discutir nomes hoje, porque a gente pode ter, né, surpresa dentro do cenário. Né? Então, esse ambiente de discussão, eu acho que é o grande legado que o PSC, né, tem para o ano de 2020, é trazer essa discussão. E quero discutir com todos, né, inclusive com todos os pré-candidatos, né, para que a gente possa somar o conjunto, entender, a gente não converge aqui, mas converge aqui. Nós discordamos disso, nós concordamos com isso. Então, e o cenário é muito bacana. Você tem vários nomes colocados, você tem várias correntes políticas colocadas. É enriquecedor. Agora, se for para discussão de nomes, ela se torna vazia. Ela se torna, né, sem eco. Então, por isso que eu digo a você, eu acho que nós temos um papel grande nesse processo aí, de trazer as discussões dos grandes problemas que o Campos vive. Mas aí eu vou... Quer fazer alguma pergunta, mano? Não. Mas eu vou fazer uma pergunta sobre nomes diretamente. Né? Dos nomes postos, nós temos o prefeito Rafael Diniz, que é um pré-candidato, admitiu isso desde o ano passado, pré-candidato à reeleição. Vladimir Garotinho, que é deputado federal, não se coloca como candidato, mas a sua postura parece ser de pré-candidato a prefeito. Tem o Caio, filho do ex-prefeito Arnaldo Viana, também, que disputou 2016 e parece que vai
entrar na disputa. O deputado Gilviano, o deputado Rodrigo Bacelar. Aí você tem, se a gente for pegar o leque inteiro, você tem muitos outros nomes aí na disputa. Mas assim, de mandato, de pessoas de maior visibilidade, esses são os nomes que estão postos no tabuleiro. Como que você avalia esse cenário para 2020? Pontualmente, Pontualmente. o prefeito Rafael Diniz ele foi eleito, né, com uma votação expressiva e, junto com essa votação expressiva, uma grande expectativa, né? Expectativa das soluções dos problemas da cidade como um todo. E acho que a cidade se ressente disso, de não ter tido as respostas e as expectativas, né? Então, a gente entende o seguinte: a saúde, ela não pode esperar, né? A mobilidade urbana é que oxigena a cidade. A educação é o futuro. Então, assim, eu entendo que a população ainda traz, né, uma expectativa muito grande a ser realizada. E isso vai interferir diretamente nas urnas? Acredito que sim. É óbvio que você tem um período daqui até as eleições que muita coisa pode ser revertida. Mas nós já temos aí pelo menos quase 3/4, né? 3/4, porque é outubro a eleição, 3/4 do mandato. Então, há tempo, mas há um ressentimento muito grande das expectativas não terem se concretizado. Deputado Vladimir, né, tá usando o seu mandato de uma forma, né, a se colocar dentro do cenário. Inclusive, institucionalmente, nós temos interagido bastante, assim como interagimos com muitos deputados, né, tenho tido a oportunidade de demandar assuntos, assim como nós fizemos, assim como nós tínhamos o deputado Paulo Feijó, né, hoje ele é o deputado da cidade e temos demandado, né, temos interagido, tenho visto preocupações que são pertinentes com aquilo que a gente acredita e tem trabalhado, né, tenho acompanhado a bancada federal, inclusive acompanhei a bancada federal, o convite dele na ANP, que é um assunto que todos nós temos que estar preocupados, temos que estar antenados, precisamos juntar forças, independente da corrente política, né? Eu estou na condição de cidadão, né, e falo isso porque a federação tem trabalhado nisso, as CDFs têm trabalhado nisso, estou na condição, da expectativa de ser liderado nesse movimento do dia 20 de novembro, que é a questão do julgamento. Quer dizer, nós precisamos convergir, é preciso que os prefeitos se movimentem, mas não, olha só, esse contexto não é um contexto para se movimentar sozinho. Nós temos que entender que as eleições é em 2020. Agora é a hora que nós temos que nos juntar, estamos juntos. Então, se pleiteia, se Vladimir está pleiteando, né, a condição é legítima, né? Nós temos o Caio, é um jovem, né, está no tabuleiro político, esteve em Campos participando das últimas, né, duas eleições, e é natural, né, que ele retorne agora para 2020, né, até mesmo pela condição que ele teve de votação. Só veio a Campos para as eleições? Não, eu já encontrei com o Caio fora das eleições em Campos. Pelo menos eu já encontrei, né? Nós temos o Rodrigo Bacelar, construiu, né, uma trajetória política, vitorioso, é um dos nomes do tabuleiro, né, tem trabalhado na LERJ, acho que é legítimo. Tem o deputado Gil, né, extremamente participativo junto à classe comercial, goza da minha simpatia, da minha amizade, né, tem visto, né, num trabalho amplo, né, e acho que também é legítimo. Gil soube com muita maestria, né, surfar na onda do 17, mas, acima disso, teve a competência de ter construído uma trajetória política. Eu acho que isso é importante. E do cenário que você colocou, acho que eu falei de todos. Sim, né? Sim. Eu acho que tem aí o próprio PSDB, pela mão do Beethoven, que contribui para esse processo. Acho que a gente
a esquerda precisa se colocar mais, né? Acho que o PT é importante nesse processo de discussão, mas de discussão de projeto, né? Acho que a gente precisa virar a página. O Brasil está vivendo um momento hoje muito ruim dos extremismos, né? A gente precisa virar algumas páginas e passar para o processo de construção. Nós estamos vivendo um momento de destruir. Eu digo o seguinte, eu tenho o costume de dizer, Marcos, o seguinte, se for para destruir, eu não saio nem de casa. Prefiro ficar em casa. Concordo com você. Então, acho que é o momento da gente construir um cenário favorável, independente das minhas opções políticas, né? Hoje o presidente do Brasil se chama Jair Bolsonaro. E eu quero ter o discernimento de criticar quando eu tenho que criticar e elogiar quando eu tenho que elogiar. Isso não quer dizer que eu sou a favor ou que eu sou contra. Hoje, no Brasil, você é a favor ou contra. Não, quero ser um ser pensante. Eu quero continuar acreditando naquilo que eu acho que é essencial, né? Então, e assim sucessivamente. Essa eu acho que é a análise bacana para 2020 e todos que estão nesse cenário têm muito a contribuir para esse processo. A cidade precisa. Marcelo, chegamos aqui ao final, até passamos um pouquinho, porque... Desculpa. Não, a culpa não é sua, não. O assunto é que é o culpado, porque o assunto é que é interessante e que envolve toda a comunidade. Quer dizer, todo mundo está atento a isso, como ontem nós tivemos, de terça a ontem, terça, quarta e quinta, nós tivemos aqui os candidatos à reitoria da UENF. Acompanhei. Que é um assunto importantíssimo. Eu quero agradecer a sua presença. Você já sabe que você é bem-vindo aqui na Folha FM. A qualquer momento, é só dizer, né? Só aparecer, não precisa bater na porta. E desejo a você sucesso na caminhada. Bom final de semana. Isso. Que todo mundo precisa dar uma descansada também, principalmente na cabeça. É verdade. Não é verdade, Arnaldo? E obrigado mais uma vez pela sua presença. Quem agradece sou eu, né? Deixar um abraço aqui, né, para o grupo Folha, né, na pessoa, Dona Diva, do Aloysio, do Cristiano, parabenizar pela estrutura, né, que eu acho que ficou muito bacana e se consolidou. E, assim, agradecer a recepção que vocês tiveram com o PSC, com o presidente da federação hoje aqui, né? Porque mais do que Marcelo Mérida, eu acho que as instituições, elas são muito mais importantes. Bom, agora nós vamos dar um pulinho lá na redação do jornal Folha da Manhã com a repórter Maria Laura Gomes e o direto da redação. Maria Laura